Bom dia, povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor por sua vida. Estamos aqui junto com você para iniciarmos a nossa jornada de estudos, né? Hoje começando uma jornada de 40 madrugadas, né? 40 madrugadas, 40 dias. Aí você que escolhe, né? Nossa jornada, ela é da madrugada às 5 da manhã, de 5 às 6, mais ou menos, né? 40 minutos, uma hora de estudos, e de uma leitura dirigida, né? Do livro Administração Eficaz. Aqui, deixa eu ver aqui, isso. Administração Eficaz, tá bom? O livro de Ellen White. Não vamos ler todos os capítulos, vamos estudar alguns capítulos apenas, tá bom? Tem vários capítulos, mas eu selecionei 40, né, para a gente estudar aí juntos ao longo dessa jornada, tá bom? Eu chamo de madrugada porque todos os dias a gente vai lançar o vídeo aqui para vocês às 5 da manhã, mas vai ficar disponível aí, né, para você estudá-lo ao longo do dia, no seu melhor horário, com paciência, certo? Esse livro, Administração Eficaz, ele tem outro título também. Você pode ter esse título na sua casa aí, de repente, não ser esse, né? É um livro chamado Conselhos sobre Mordomia, tá bom? Então, sem mais delongas, a gente vai ser uma série de vídeos do estudo direto do livro, tá bom? Então, vamos orar e iniciar, tá bom? Feche seus olhos aí onde você está e vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, pelo dia que o Senhor está nos dando. Obrigado pela tua bondade, teu amor constante em nossa vida. Oramos para que durante essa jornada, Senhor, muitas bênçãos sejam derramadas em nossa vida para transformar nosso ser, nosso entendimento. Que a tua graça esteja sobre nós nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então deixa eu compartilhar nossa tela aqui com você. Para a gente aqui. Muito bem. Então você já está vendo aí a administração eficaz, como multiplicar os recursos com sabedoria, tá bom? Muito bem, então vamos, para você acompanhar aí, tá bom? Bem a tela, seria interessante você deixa eu só dar uma melhorada aqui. Isso. Seria bom, interessante você aumentar, né, deixar seu celular no modo paisagem, né? Beleza? Então vamos lá. Então, como multiplicar os recursos com sabedoria, tá bom? É uma série de textos de Ellen White falando acerca da administração dos recursos que Deus coloca em nossas mãos, tá bom? Muito bem, então vamos lá. Primeiro capítulo, vamos estudar hoje, ele chama-se Obreiros de Cristo, né? Obreiros de Cristo. E ele vai apresentar para mim, para você, qual a ideia, né? Qual o pensamento de Deus para que a gente se torne co-obreiro dele na administração dos recursos para cumprir a sua obra, tá bom? Muito bem. Então, no início do capítulo, ela traz três textos bíblicos que eu quero ler com vocês aí, que diz assim: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Ou seja, está dizendo aí que nós devemos honrar ao Senhor com as primícias da nossa renda, ou seja, quando nós recebemos nossos recursos, salário, renda, aluguel, enfim, tem gente que tem uma fonte de renda, tem gente que tem duas, tem gente que tem três, não importa. Se você tem uma fonte de renda, quando você recebe esse recurso,
o primeiro pagamento, vamos dizer assim, né, que a gente pega e vai distribuir aqueles recursos das mais variadas formas. Ela está dizendo que o primeiro pedaço que deve sair deve ser as primícias para o Senhor, tá bom? E a gente sabe que recursos são esses, eles são considerados, né, são chamados, conhecidos como dízimos e ofertas, né? Então, esse primeiro pedaço precisa ser para Deus, para que abundantemente o povo de Deus prospere, né? Muito bem, vamos continuar aqui. O segundo texto que ela bota aqui é o seguinte: alguns há que espalham, e ainda se lhes acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para sua perda. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Aí é o fluxo, né? Quando aqui ela está dizendo que quem espalha ainda acrescenta mais, ou seja, é o princípio de que quanto mais você doa, mais você recebe. Esse é um princípio lógico do pensamento de Deus que a Bíblia apresenta, porque quando você é um canal de bênção, Deus derrama a bênção sobre você e você dá o fluxo da bênção, distribuindo e compartilhando, Deus continuará abundantemente te colocando em tuas mãos, porque o propósito de Deus está sendo cumprido, né? Mas ela diz aí, né? Mas quem retém, infelizmente, vai deixar de receber, né? Ou seja, quem retém mais do que é justo, cadê? E outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda, ou seja, não é saudável, ele vai perder mais do que quem acha que retendo vai acumular, vai perder, né? E quem doa, as pessoas estão achando que essa pessoa está perdendo, na verdade ela está ganhando, né? Muito bem, vamos lá, continuar. O pobre projeta coisas nobres, aliás, o nobre projeta coisas nobres. E aí, pela nobreza, ele está em pé. Ou seja, tem uma outra versão, acho que é Almeida Corrigida, que diz assim: o liberal projeta as coisas liberais. Ou seja, e pela sua liberalidade, ele estará em pé. Ou seja, nobreza, ou seja, caráter nobre, não egoísta, né? Ele projeta coisas nobres e isso prospera, isso aumenta, né? Muito bem. Então, ela cita esses três textos bíblicos para dar base ao que ela vai escrever agora nas próximas páginas, e aí a gente vai acompanhar a leitura aqui, tá bom? Aí ela diz assim, ó, a sabedoria divina designou no plano da salvação a lei da ação e da reação, tornando a obra de beneficência em todas as modalidades duplamente abençoada. Aquele que dá aos pobres, abençoa outros e é abençoado em escala maior ainda. Então, o plano divino, né, de salvação, é muito importante você entender isso, né? O plano divino de salvação, da salvação, que inclui a lei da ação e da reação, tornando a obra de beneficência, ou seja, a obra de beneficência, ela está dizendo que é uma dupla, é uma modalidade dentro do plano da salvação duplamente abençoada. Ou seja, quem dá, recebe numa escala maior do que deu. Simples isso aí, né? Esse é um princípio importante. Porque muita gente acha que devolver dízimos e ofertas na causa de Deus, e não só isso, mas você entrega na igreja, né? O dízimo e a oferta. Mas também tem entregou o dízimo e a oferta e o restante que ficou na sua mão, muita gente acha que pode usar do jeito que quer, né? Mas isso também pertence a Deus, o que fica na sua mão pertence a Deus. Então ela está dizendo que muita gente pensa que devolver dízimos e ofertas só para é um dinheiro para manutenção da igreja. Não, faz parte do plano da salvação isso. É isso que ela está dizendo nesse parágrafo aí, né? Então vamos avançar. Por suas necessidades, o mundo arruinado está derivando de nós talentos de meios e influência para apresentar a homens e mulheres a verdade,
por cuja falta estão a perecer. Ou seja, ela diz que o mundo está tão arruinado que o mundo necessita dos nossos recursos. Agora, assim, de qualquer jeito, mas recursos investidos de forma que a verdade chegue nessas pessoas que estão morrendo sem conhecer a verdade, sem conhecer a palavra, você está entendendo? Então, é importante a gente entender isso dentro do plano da redenção. Por quê? Porque, como é que se diz? O mundo fica sem esperança, o mundo fica sem rumo, e só o povo de Deus pode dar o rumo que o mundo precisa para encontrar esperança e salvação. Agora, isso depende muito de como nós... Ela diz que o mundo está tão arruinado que ele necessita que os recursos do povo de Deus estejam nas praças, vamos dizer assim, para que eles conheçam a verdade, senão eles vão morrer. Já estão morrendo e vão piorar a situação, né? Então, ou seja, os recursos que Deus coloca em nossas mãos é em prol da salvação dessas pessoas, que não merecem. Ele diz, pastor, eu vou investir em pessoas que não merecem. Elas não merecem. Assim como eu não merecia salvação e você também não merecia salvação, as pessoas que estão perecendo no mundo e seus pecados também não merecem. Mas não é questão de merecimento ou não merecimento. É uma questão de que Deus veio para buscar e salvar o que havia perdido. Acabou. E isso que ela está dizendo nesse capítulo é que nós somos co-obreiros de Deus na salvação dessas pessoas. Fomos alcançados porque outras pessoas investiram e agora é a nossa vez de investir para que possa salvar outras pessoas. E ao atendermos a esse chamado pelo trabalho e por atos de caridade, tornamo-nos semelhantes à imagem daquele que por nossa causa se fez pobre, dando, abençoamos outros e assim acumulamos verdadeiras riquezas. Então aqui, meus amados, quando nós atendemos esses chamados de investir os recursos na obra do Senhor, na salvação de pessoas, a gente se torna semelhante a Cristo, é isso que ela está dizendo. Ou seja, a gente ora, né? Que eu seja semelhante a Cristo, que eu seja semelhante a Cristo. Tudo bem. Quer ser semelhante a Cristo? Pronto, invista na obra de salvação de pessoas. Invista na obra de salvação de pessoas que certamente, querido, certamente eu e você estaremos sendo semelhantes a Cristo. Semelhante a Cristo, beleza? Vamos aqui avançar. O dom de Cristo revela o coração do Pai. Testifica que, havendo empreendido nossa redenção, ele não poupará coisa alguma por cara que ela seja, a qual se necessite para completar sua obra. Olha que bonito isso aqui. O dom de Cristo, o que é o dom de Cristo? O que ele fez na cruz, certo? Revela o coração do Pai. E o que ela está dizendo é que Deus não vai poupar coisa alguma para a nossa salvação. Por mais caro que seja, e o mais caro que ele teve foi o filho dele, óbvio. Que era, como diz a Bíblia, era a única coisa que ele tinha. Ou seja, seu filho unigênito, era o único filho que ele tinha. Toda a pérola do céu era Cristo. E ele doou porque ele nos ama. Então, por mais caro que seja, muitas vezes a gente, não sei o que, quer poupar, né? Não, vamos investir isso, pastor, vamos investir nisso. Isso é muito caro, não sei o que, aí vai comprar, vai investir nisso, isso é muito caro, vamos pegar uma coisa mais barata. Pois é, aí pega de má qualidade e acaba dando ruim, né? Ou seja, por mais caro que seja o investimento, precisamos investir ele na obra de Deus. E que coisa mais cara do que a sua própria vida, né? A vida é a coisa mais cara que a gente tem, a vida. Pois é, e Deus não poupa nada, por mais caro que seja, mas ele investe, né? Vamos avançar. O espírito de liberalidade é o espírito do céu. O abnegado amor de Cristo é revelado na cruz. O abnegado amor de Cristo é revelado na cruz. Ele deu tudo quanto possuía e em seguida se deu a si mesmo. A cruz de Cristo apela para a beneficência de todo seguidor do bendito Salvador. O princípio ali ilustrado, ou seja, na cruz, é dar.
Dar. Dar. É só dar. Entregar. Devolver. O princípio dos mundanos é adquirir. Mas o princípio do céu é dar. Né? E assim esperam conseguir felicidade. Mas, levado a efeito em todos os seus aspectos, o fruto é miséria e morte. Ou seja, ela diz que o princípio do mundo é adquirir. Isso, no princípio, pode ser até bonito e trazer algum tipo de vantagem ou felicidade. Mas ela diz que o final é o fruto, né? Ou seja, o final é miséria e morte. Mas o espírito do céu, lá no início, é liberalidade, é o espírito do céu. Seja, liberalidade é doação. Ela diz que na cruz, quando você olha para a cruz, o princípio que ali está ilustrado, perdão, gente. O princípio que está ali ilustrado é doação, dar. Esse é o princípio do céu, beleza? A luz do evangelho que brilha da cruz de Cristo reprova o egoísmo. Então, quanto mais contemplamos a cruz de Cristo, menos egoístas nos tornamos. E anima a liberalidade e a beneficência. Não deveria, isso aqui é sério aqui, viu? Não deveria ser fato de ser lamentado o haver cada vez mais pedidos para dar. Deus, em sua providência, está chamando seu povo para fora de sua limitada esfera de ação, a fim de que se dediquem aos maiores empreendimentos. O esforço ilimitado é o que se requer neste tempo em que trevas morais cobrem o mundo. Aqui, queridos, isso aqui é poderoso. Por quê? Porque aqui ela está dizendo o seguinte, ela está dizendo que não deveria haver lamentação. Todas as vezes que é solicitado para nós, o povo de Deus, mais recursos para empreendimentos maiores, a gente não deveria lamentar, tipo dizer, de novo essa campanha, de novo esse movimento para arrecadar dinheiro, recursos, tal. Ela diz, isso não deveria ser um fato de ser lamentado, cada vez mais pedidos para dar. Por quê? Porque o tempo em que nós estamos vivendo requer, deixa eu ver se eu consigo marcar aqui. Não, voltar. Aqui onde está a minha setinha. Requer esforço ilimitado para que se dedique a maiores empreendimentos. Ou seja, quanto mais recursos, solicitação de recursos chegar, mais a gente deve se alegrar, é isso que ela está, em outras palavras, quer dizer, mais a gente deve se alegrar em doar. Mais a gente deve se alegrar em doar. Interessante, né? Em vez de a gente lamentar, mas de novo, estão me pedindo dinheiro, é ver a realidade da igreja, né? Vou fazer o evangelho em tal lugar, aí vai precisar de tantos R$1.000. 2, 3, 4, 5, 6, 10 mil reais. Eita, pastor, vai acabar o dinheiro do caixa. Mas o dinheiro do caixa é para isso. Às vezes a igreja quer ver ali o saldo da conta da igreja, né? Olha, o caixa da igreja está com muito dinheiro e tal. Aí daqui a pouco, mas não tem mais nada, mas acabou o dinheiro da igreja. Lógico, a gente investiu na obra do Senhor, né? Para a salvação de almas. Lembre-se, o dinheiro da igreja não é só para areia e tijolo, não. Entendeu? É para os movimentos evangelísticos, né? Quando o recurso entra na igreja, que vai para os diversos ministérios, aquele recurso, aquilo é para a salvação de pessoas, entendeu? Então, mas de uma outra forma aqui, só para reforçar o que ela está falando, a gente não deveria lamentar quando nos é exigido mais recursos financeiros para a obra do Senhor. Não deveríamos lamentar, né? Esses pedidos. O ouro e a prata pertencem ao Senhor. Pronto. Isso aí, se você gravar isso aí, meu amigo, nós vamos entender que o dinheiro colocado em nossas mãos não deve ser administrado da forma que queremos, né? E muitas vezes nós pecamos muito nisso, né? Porque fazemos o que queremos, o dinheiro está nas nossas mãos, mas, de fato, o ouro e a prata pertencem ao Senhor. E ele os poderia fazer chover do céu, se ele quisesse. Mas, em vez disso, fez ele do homem o seu mordomo, confiando-lhe recursos para
não para que fossem acumulados, mas usados em benefício dos outros. Deste modo, torna o homem o meio pelo qual distribui suas bênçãos na terra. Isso é lindo, viu, irmãos? Muito bonito isso aqui, porque ela está dizendo aqui que Deus podia fazer o dinheiro cair do céu. Deixa eu ficar aqui do lado. Fazer o dinheiro cair do céu. Contudo, o que ela faz? O que é que Deus faz? Ele torna a gente seu mordomo para, através de nós, ele cumprir o propósito. Veja, Deus tinha a opção, olha que isso é bonito, viu, irmãos? Deus tinha a opção de fazer o dinheiro cair do céu, mas ele tornou a gente mordomo para que a gente pudesse, vamos dizer assim, ser parecido com ele na administração das coisas para fazer sua obra avançar. O problema é óbvio, né? É óbvio que o problema do pecado, ele desvirtuou toda essa perfeita administração das coisas sagradas, né? O dinheiro é uma coisa sagrada, inclusive, porque tudo que vem das mãos de Deus é sagrado, vamos dizer assim, né? E por causa disso, a gente tem problemas, né? Por causa do pecado, a gente tem problemas em administrar quase tudo que Deus coloca na nossa mão, administrar nosso corpo, administrar nosso tempo, administrar nossos desejos, administrar nossos recursos também, né? Mas ele podia fazer chover do céu, mas ele não quis. Ele preferiu transformar a gente mordomos, imprimir o caráter dele em nós, para que através de nós ele pudesse distribuir as bênçãos dele na terra. Então, Deus escolheu você para ser servo dele, para através de você, Cristo derramar as bênçãos sobre a terra. Veja que isso é bonito, né? Deus planejou o sistema de beneficência a fim de que o homem se pudesse tornar como seu Criador. Está vendo aí? Deus planejou esse sistema de doação dos recursos a fim de que o homem se pudesse se tornar semelhante a ele. De índole benevolente, bondosa, né? Abnegada, e ser finalmente coparticipante de Cristo e da eterna gloriosa recompensa. Então, um dos propósitos que Deus nos tornou estabelecer o sistema de beneficência, como está dito aí, é nos tornar parecido com ele. Então, repito lá, né? Ela disse isso no início. Por que Deus nos fez, estabeleceu esse sistema de doação, de dízimos, de ofertas voluntárias? Para que nós nos tornássemos iguais a ele, de índole benevolente, bondosa e abnegada. Que foi o que Cristo fez. Ele abandonou o céu e veio aqui, abnegadamente, doar a vida para o ser humano perdido em seus delitos e pecados. Beleza? Vamos avançar. Então, todas as vezes que nós entendemos esse sistema de doação sistemática e fazemos isso com amor e alegria para Deus, estamos nos tornando semelhante a Ele. Esse é um dos propósitos. O amor expresso no Calvário deve ser reavivado, fortalecido e difundido entre nossas igrejas. Essa aqui é a parte final, já estou terminando. Aqui ela quer estabelecer uma relação de que quanto mais nós olhamos para o Calvário e para a cruz, né? Quanto mais nós olhamos para o Calvário e para a cruz, mais esse espírito de abnegação e benevolência e beneficência, ele é impresso em nosso coração. Ela diz, o amor expresso no Calvário deve ser reavivado e fortalecido e difundido entre nossas igrejas. Reuni-vos ao redor da cruz do Calvário, em sacrifício e abnegação. Deus vos abençoará ao fazerdes o melhor que podeis. Ou seja, quando nós estamos reunidos ao redor da cruz e entendemos o que ali está expresso, sacrifício e abnegação, e colocamos isso em nossa vida, ela diz que Deus nos abençoará quando fazemos o melhor que a gente pode, mesmo que os nossos recursos sejam pequenos, mas a gente faz o melhor que pode com ele, dentro desse parâmetro de beneficência e benevolência, sacrifício, abnegação, Deus vai abençoar, vai multiplicar aquilo que a gente investiu, né? Ou seja,
aquilo que a gente investiu foi pouco, mas foi o melhor que a gente pôde. E aos olhos humanos, aquele investimento pouquinho daria pouco resultado. E ela é como se Deus dissesse assim, ó, você está esperando pouco, mas como você está fazendo o melhor e o máximo que você pode, mesmo que é pouco, isso vai produzir muito mais do que você imaginava. É a bênção de Deus, é assim. Mas se tiver espírito de sacrifício, abnegação, que vem de onde? Qual é a fonte de onde a gente retira sacrifício e abnegação como parâmetro para a nossa vida? É a cruz do Calvário. Quanto mais nos afastamos da cruz, mais egoístas ficamos. Quanto mais nos aproximamos da cruz, mais abnegado e mais benevolente e beneficente, misericordioso, amoroso nós seremos. O parâmetro é a cruz. Se a gente se reunir ao redor da cruz constantemente, vamos entender isso. Aí ele diz assim, ao vos aproximardes do trono de Deus, para arrancar homens do abismo do pecado, vosso coração se expandirá em amor aos vossos irmãos e irmãs, que estão sem Deus e sem esperança no mundo. Então, está dizendo que quanto mais a gente se aproxima do trono de Deus, mais o nosso coração se abre em amor pelas almas perdidas. Então, queridos, esse capítulo, acho que terminou aqui. Esse capítulo, amados irmãos, fala de que Deus nos tornou cobreiros dele. O sistema de doações sistemáticas da igreja, né, dízimos e ofertas, e outras doações mais, né, que temos, ele tem alguns propósitos que a gente viu nesse capítulo, né? O principal deles tem uma das passagens aqui, deixa eu voltar aqui rapidamente. Eu não sei se eu coloquei aqui, mas eu posso. Cadê? Deixa eu ver aqui. Eu acabei não colocando aqui. Acabei não colocando, mas está no capítulo 1. Depois você lê, tá bom? Mas deixa eu pegar aqui. Ela diz muito assim, achei muito interessante. Que eu lembrei agora, acabei não marcando aqui, mas ela diz assim. O espírito de liberdade, estamos logo no início. Aqui, ó. Eu não botei, não. Rapaz, isso é tão... Deixa eu ver aqui. Sabedoria. Passei batido, gente. Passei batido. Mas é muito bonito passar isso assim, ó. Deus poderia ter atingido o seu objetivo. É logo na primeira página do capítulo 1. Deus poderia ter atingido o seu objetivo de salvar pecadores sem o auxílio do homem. Mas sabia que o homem não poderia ser feliz sem desempenhar uma parte de sua obra. Percebeu? Depois eu vou atualizar o PowerPoint aqui. Então, veja, o homem... Então, propósito, a felicidade do homem. Então, quando nós aceitamos ser co-obreiros de Deus, né, e aceitando esse plano de beneficência e liberalidade, né, de entregar os recursos para Deus com alegria, amor e com bom entendimento, Deus queria primeiro a felicidade do homem na terra. Né? Na verdade, em primeiro lugar, Deus quer transformar o nosso caráter pecaminoso no caráter dele. Então, através desse sistema de doação que vem da cruz, né, que o espírito do céu é o espírito de liberalidade,
nos tornar semelhantes a ele. Segundo, é tornar o homem feliz. Que Deus podia fazer tudo sozinho, mas ele colocou a gente no caminho, no time dele, porque ele sabia que se a gente vivesse na Terra sem participar da obra de Deus, seríamos infelizes. Então, o plano é a sua felicidade. Quer ser feliz? Aceite esse plano e participe dele. Que plano, pastor? O plano da benevolência e da assistência, né, da beneficência. Ou seja, o princípio que está estabelecido na cruz é doar. Então, quanto mais você doa para a obra, aí Deus estabeleceu um plano específico, que é dízimos e ofertas sistemáticas, constantes e sistemáticas, e generosas, obviamente. Mas não só isso. Quanto mais você puder doar, se você tem condições de doar mais do que apenas dízimos e ofertas, meu amigo, Deus vai abençoar. Lembra que a gente leu? Quanto mais doamos, mais bênçãos caem sobre a nossa mão. Porque essa é um dos parâmetros da administração do Senhor. Se nós somos canais de bênção, se Deus derrama bênção sobre nós e a bênção dele sai de nós e vai para outros, ele não vai parar de dar, ele não vai parar de doar. Agora, quando nós retemos, aí ele diz, opa, esse meu servo aí só quer acumular. Meu objetivo não é acumular, até porque nossa herança, irmão, sinceramente, nossa herança está no céu, a verdadeira herança. Então, os recursos que aqui estão é justamente para aplicação na obra, né? Então, podemos trabalhar o nosso dinheiro para que ele multiplique mais, a parábola dos talentos está para isso. Mas por que Deus quer que a gente aprenda a administrar recursos financeiros e multiplique os recursos? Justamente para que mais recursos sejam colocados na obra de salvação. E não apenas para você acumular. E ao longo da leitura desse livro, a gente vai aprender que o acúmulo desenfreado de recursos apenas para engordar contas bancárias é um espírito pecaminoso. Né? Mas a gente vai aprender isso mais na frente, tá bom? É isso aí. Você é o co-obreiro de Deus. Você faz parte do time de Deus para salvar o mundo. É Deus que salva, mas ele salva através do seu trabalho e dos recursos que ele coloca em sua mão. Porque a nossa missão é atrair as pessoas para Cristo. Ok? E a gente faz isso investindo tudo que ele coloca em nossas mãos, a gente investe para que as pessoas sejam atraídas. Entendeu? Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe tua história, que Deus abençoe tua jornada de hoje. E não sei que horário você vai estar assistindo esse vídeo, mas peço a você que compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Se inscreve no canal, você que está recebendo esse vídeo, ativa o sininho das notificações, porque começando de hoje aqui é 6 de agosto, vamos ter aí uma jornada de 40 dias estudando esse tema, e vai ser uma bênção para mim, vai ser uma bênção para você estarmos juntos nessa jornada, tá bom? Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua jornada, abençoe tua família e abençoe os recursos que Deus coloca em tuas mãos. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado por tuas bênçãos, por tuas bondades derramadas sobre o teu povo. Que o Senhor nos dê um dia feliz e abençoado na tua companhia hoje. Em nome de Jesus nós oramos, para que possamos ser co-obreiros, aceitar o chamado de ser obreiros de Cristo nessa obra maravilhosa de salvação de pessoas. Difícil, espinhosa muitas vezes, cheia de renúncias que devemos fazer, mas o Senhor fez todas elas acima de nós para nos salvar e queremos desejosamente, Senhor, fazer a tua vontade. Perdoa os nossos pecados, aumenta a nossa fé, nos prepara para o teu reino e abençoa o teu povo. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe tua vida, que a graça do Senhor esteja sobre a tua casa.